paz do Senhor, crianças! Que saudade que eu estava de vocês, de estudarmos a palavra do Senhor juntinhos. Então, nós vamos começar a nossa aula orando. Vamos fechar os olhinhos, amém? Senhor nosso Deus, nos colocamos, Pai, nesta hora diante da Tua presença, Senhor, pedindo, Pai, a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada criança, Senhor. Abre, Pai, o nosso entendimento, Pai, para que nós entendamos, Senhor, o que Tu queres falar para nós nesta manhã. Abençoa os Teus filhinhos, que eles tenham alegria, Senhor, de ouvir a Tua palavra. Fica conosco e ajuda-nos no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao Senhor, crianças? Glória a Deus! Eu acho que pelo louvor vocês já sabem qual é o tema da nossa aula, não é mesmo? Hoje nós vamos falar sobre a Páscoa. Nós vamos falar sobre o sacrifício perfeito de Jesus. Mas vocês se lembram o que é sacrifício? Nós aprendemos sobre o sacrifício com a nossa irmã Raquel, no livro de Levítico. Sacrifício foi a forma que o Senhor preparou para que o povo se santificasse e assim o Senhor poderia morar no meio de Israel. Então, toda vez que um homem pecasse, ele deveria oferecer um sacrifício ao Senhor pedindo perdão. Mas eu acho que essa história, na verdade, começa um pouco antes. Começa lá em Gênesis. Vocês se lembram quando Deus criou o homem, que ele disse para Adão: Adão, você pode comer de todas as árvores que estão no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia em que você comer, você morrerá. Mas o que Adão e Eva não sabiam é que essa morte significava se separar de Deus. Então, quando eles pecaram, eles se separaram de Deus, tanto que eles se esconderam com vergonha, vocês se lembram? Mas Deus ama tanto o homem que ele criou, que ele mesmo preparou uma forma de trazer o homem para perto dele novamente. Então, ele fez uma aliança. Aliança, crianças, é um combinado, é um compromisso que não pode ser quebrado. Ele fez uma aliança com o servo Abraão. Ele disse a Abraão que a família dele seria muito grande, mas a família dele seria tão grande que eles seriam escravos numa outra terra. E depois de 400 anos, o Senhor libertaria o povo dessa escravidão. E eles sairiam lá dessa terra com muita riqueza. A família de Abraão, crianças, é o povo de Israel. Israel cresceu muito no Egito e depois de 400 anos, como o Senhor tinha dito a Abraão, ele libertou o povo de lá, depois de enviar 10 pragas. A última praga, crianças, é a morte dos primogênitos.
E para que Israel não fosse atingido por essa praga, o Senhor ordena que eles pegassem um cordeiro de 1 ano, branco, sem nenhuma manchinha, sem nenhum defeito, e sacrificasse este cordeiro. O sangue do cordeiro deveria ser passado em todo o batente da porta. Esse foi um sacrifício para que o anjo do Senhor passasse ali pelas casas e não atingisse o povo de Israel com esta praga. O Senhor então ordena que o povo de Israel, depois que eles tivessem passado o sangue ali na porta, que eles entrassem para dentro das casas, comessem este cordeiro com pão sem fermento e ervas amargas, mas que eles comessem bem rápido, porque eles sairiam do Egito naquela mesma noite. Quando então o anjo do Senhor passou pelas casas e viu o sangue do cordeiro, ele passou por cima das casas e foi embora. E essa, crianças, foi a primeira Páscoa. O sangue na porta, crianças, era um sinal de que aquela família pertencia ao Senhor. Quando o faraó viu que os egípcios tinham sido atingidos por essa praga, ele ficou muito bravo e mandou o povo de Israel embora. Mas o povo de Israel, antes de ir embora, pediu para os vizinhos ouro, prata, pedras preciosas. E os vizinhos deles deram para eles tudo o que eles pediram. E sabe o que significa isso, crianças? O Senhor mais uma vez cumpriu as suas promessas, porque Ele disse que o povo sairia desta terra com muita riqueza. Então, logo depois de sair do Egito, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho e ali começa a caminhada do povo de Deus pelo deserto. Mas o Senhor queria morar ali no meio do povo, Ele queria habitar com Israel. Mas para isso, o povo de Israel deveria se santificar, porque como nós aprendemos na aula de Levítico, o Senhor é santo. E para que nós cheguemos perto dele, nós também devemos nos santificar. E o Senhor preparou o sacrifício e a oferta para que o povo de Israel se santificasse. Ele instruiu Moisés, instruiu Arão e os sacerdotes da forma que deveria ser feito. Então, toda vez que um homem pecasse, ele deveria oferecer um sacrifício ao Senhor e pedir perdão pelo pecado que ele cometeu. Mas esse sacrifício não era perfeito, porque se o homem pecasse novamente, ele deveria fazer um novo sacrifício. Ah, sacrifício! Nós falamos sobre ele no começo da aula, não é mesmo? Então agora nós falaremos sobre o sacrifício perfeito de Jesus. Jesus morreu apenas uma única vez por todos os nossos pecados. Vocês se lembram que para perdoar o pecado do homem deveria haver um sacrifício, e só assim o homem poderia se aproximar de Deus. Deus nos ama tanto que Ele enviou o seu único Filho para morrer no nosso lugar e assim perdoar todos os pecados de todo aquele que crê em Jesus. E vocês sabem por que esse sacrifício foi perfeito? Porque Jesus morreu numa cruz, mas Ele venceu a morte e Ele ressuscitou. E Ele está vivo, crianças! Glória a Deus! Como nós aprendemos lá no começo da aula, o preço do pecado é a morte, mas Jesus pagou esse preço por nós, por mim, por você, por todos aqueles que são dele. E essa separação que existia entre Deus e nós não existe mais. Hoje, Deus mora no nosso coração e nós estamos perto dele. Jesus fez uma nova aliança conosco, crianças. A primeira aliança ele fez com Abraão e ele cumpriu as suas promessas. Por isso, todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o suco de uva celebrando a nossa Páscoa, nós devemos nos lembrar da morte de Jesus, porque ele morreu para nos dar a vida eterna. Então nós temos que fazer uma grande festa ao Senhor para celebrar a nossa salvação. Glória a Deus, crianças! Que alegria poder ser de Jesus! Que alegria ter recebido essa salvação do Senhor!
No domingo, quando nós estivermos comendo pão e bebendo suco de uva, vamos nos lembrar que Jesus se entregou por nós. Mas Ele está vivo e Ele voltará para nos buscar. Glória a Deus, crianças, porque um dia nós moraremos lá no céu com Jesus. E o nosso versículo-chave de hoje está em 1 Coríntios 5, 7b. Pois Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós. Vocês falam comigo agora, crianças? Vamos lá. 1, 2, 3. Pois Cristo, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós. 1 Coríntios 5, 7b. Eu quero agradecer a Deus por esses momentos em que nós estivemos estudando a palavra do Senhor neste dia. Eu estava com muita saudade de vocês. Nós vamos encerrar a nossa aula orando, amém? Senhor nosso Deus, eu quero te exaltar e te engrandecer, Senhor, por esses momentos, Pai, em que ouvimos a Tua palavra. Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por esta grande salvação. Nós te agradecemos, Senhor, pelo Teu amor pelas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, pelo sacrifício perfeito que Tu fizeste, Pai. Abençoa, Senhor, cada casa, Senhor, cada família. Ó Senhor, e que nós possamos, Senhor, estar na Tua casa, Senhor, te festejando, Senhor, e celebrando a nossa salvação. Abençoa, Senhor, as nossas vidas neste dia. Eu oro a Ti no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, crianças. Vamos louvar ao Senhor encerrando a nossa aula. Um beijo, a paz do Senhor. Jesus, o Cordeiro de Deus, se entregou em sacrifício perfeito. Nova aliança conosco firmou, seu sangue